Maravilha, boa tarde para quem está aqui ao vivo no Brasil, bom dia e boa noite para quem for assistir essa gravação ou estiver aí em outro país, né? Que hoje a gente não tem mais fronteiras, né? De chegar a essa troca, isso é muito bom. Então, é com muita alegria que eu venho hoje dar as boas-vindas a vocês pela escolha de vocês em estarem aqui. Eu sei que tem gente aí que deve estar fazendo dupla função, né? É um horário aí de trabalho para muitas, mas quiseram, né, tomar essa decisão de estarem aqui. Então, é uma alegria para nós ter o tempo de vocês para compartilhar esse tema tão comum, né? Infelizmente, mas também a gente tem recursos hoje aqui, mas é a nossa realidade, né? Como mães, como mulheres. A gente tem uma questão aí de gerações aí, de crenças, de contexto aí. Oi, Gabi, que vem aí decorrentes aí de patriarcado, de muitas coisas, né? Porque a mulher é sobrecarregada, a mãe, enfim, mas nós não viemos, né, trazer esse viés. Nós viemos trazer a solução, né? Então, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Ana Groninger, eu sou mentora de famílias, especialista em sono infantil e do adolescente, e tenho 2 filhas, sou esposa do Felipe, amante da vida em família e da natureza. Então, é um prazer estar aqui compartilhando essa troca, e essa imersão faz parte, então, da nossa semana gratuita Sono Sem Sufoco, tá? Então, essa imersão é um bônus que eu trouxe para vocês, né? Então, se alguém de vocês, né, ainda não está né, familiarizada com as aulas, que nós tivemos a aula 1 e a aula 2, lá no grupo VIP vocês têm acesso ao replay que está liberado por tempo limitado, e já fica o convite para a aula 3 de amanhã, que vai ser a grande cereja do bolo da nossa semana, tá? Inclusive a Raquel, nossa convidada especial, está no grupo, está participando também, e vai ser um prazer ter vocês também no encontro de amanhã, que vai ser um encontro transformador, onde eu vou trazer o ingrediente-chave para vocês, né? Quem tem os filhos aí, destravarem o sono do filho de vocês, né? Realmente conquistarem boas noites de sono, um sono reparador, através desse ingrediente-chave, tá? E é por isso, né, que eu vim trazer a Raquel aqui como convidada especial, porque o que ela vai trazer hoje, né, o nosso tema é se livrando do peso da culpa materna. É uma coisa assim, é um item recorrente, né, nos atendimentos que eu faço com as famílias, dessa sobrecarga da mulher, dessa sobrecarga da mãe, né, e de muitas, infelizmente, né, caírem no contexto de normalização, né, é assim mesmo, eu escolhi ser mãe, eu nasci mulher e isso faz parte de quem eu sou, né, mas não precisa ser assim, porque com certeza você está colhendo frutos, né, não tão positivos dessa sobrecarga, né? E seus filhos também, né? Porque os seus sintomas vão passando para eles. Os filhos têm uma conexão muito forte com a gente, né? De querer pegar o que não é deles, né, para a gente, para tentar resolver, para tentar nos libertar, para tentar nos deixar mais leve, mas a gente sabe que isso não é possível. E isso vai afetando muitas vezes, na grande maioria das vezes, o sono também. Então, por mais que a gente vai trabalhando aspectos físicos, fisiológicos, neurológicos, emocionais e comportamentais, a gente tem esse componente da mãe estar bem muito forte. E aí, né, por outro lado, vem a culpa, porque muitas vezes a gente não se aceita na nossa humanidade, né, de não estar bem. Ai, é tanto peso na mãe que até o sono da criança é culpa da mãe. E aí, né, como que a gente faz com isso? Então, justamente a gente vai trazer esse caminho de libertação desse peso, né? Porque a culpa, ela vem, né? E a Raquel vai trazer muito sobre isso, mas a ideia é o que você faz com essa culpa, né? Você se movimenta, você upa, né? Não cuidei do sono do meu filho até hoje. E eu vi que, nossa, eu deixava ele passar do tempo para dormir. Meu Deus, que mãe é essa? É tanta demanda que o sono é a última coisa aqui em casa. Ele dorme de exaustão e tá tudo bem. E de repente você vem na semana sem sufoco e vê que, nossa, de todos os problemas que isso pode acarretar agora e depois, pode vir a culpa.
Só que o que você faz com a culpa é o que muda a história, né? É o que muda o caminho que você vai querer seguir. E normalmente você vai ter dois caminhos: ou paralisar, se martirizar, ruminar esses pensamentos, esses sentimentos de que, nossa, quem sou eu? Quantas vezes a gente... gente, talvez vocês também, não cortou a unha do bebê, o dedo do bebê quando vai cortar a unha, quando é pequenininho, né? Nossa, eu senti uma culpa imensa, né? De ver aquele sangue jorrando, né? Estava cortando o dedo. Mas o que eu vou fazer? Né? Eu paraliso, eu me martirizo, eu sou uma péssima mãe, uma péssima mulher, eu não devia ter filho, ou eu escolho o caminho da libertação desse peso, que é o que a Raquel vai trazer aqui, tá? Raquel, estou muito feliz com o seu convite, com a sua oportunidade de disponibilizar esses 60 minutos aí na sua agenda para trazer todo o seu conhecimento e que existe um caminho, é uma luz no fim do túnel, que eu tenho certeza que hoje vocês vão ver a luzinha lá no fundo. E ao longo do encontro, no final, vocês vão ver essa luz um pouquinho mais perto, porque vai chegar mais perto da realidade de vocês, tá bom? Então, um prazer estar aqui com todos vocês. E agora eu vou, então, chamar a querida Raquel para ela se apresentar com muito mais propriedade. Tem muitas aqui que já conhecem a Raquel, um trabalho fantástico que ela vem fazendo, super atualizada. Esse final de semana mesmo, estava lá em imersão, final de semana todo. Então, ela sempre vem trazendo muita qualidade, né, no trabalho dela. Então, estarão em boas mãos, eu estarei aqui acompanhando, tá? E no final eu volto a falar com vocês. Kel, aproveite, né? A palavra é sua e vou aqui tirar o meu Obrigada. PIN. Muito obrigada, Ana. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Desde que a gente começou a conversar, que a gente foi vendo as similaridades, né, do nosso trabalho, do quanto a gente fala a mesma língua de situações que nós, como mães, passamos, né? Que não é nenhum bicho de sete cabeças, que todas passam. E só que qual que é o diferencial? A gente foi aprendendo a olhar para essas situações e pegando recursos, né, para tratar. Então, é o que eu vou falar sobre hoje, sobre essa questão da culpa, sobre essa questão da sobrecarga, e o quanto isso afeta não só os nossos filhos, afeta a família toda, né? Porque por mais que a gente fale, ah, mas o problema é meu, vai me afetar apenas. Eu acabei de repostar de alguns stories que eu fiz agora há pouco, uma reflexão de uma paciente minha, que ela trouxe bem isso, ela falou assim, a mãe se coloca nessa sobrecarga de que tudo tá na cabeça dela. Por mais que ela tenha ajuda, o cansaço mental é maior. Eu até trouxe isso para ela, eu falei, e se até a hora que você pensar, você pedir para o pai da criança fazer? Ah, porque ele não vai fazer perfeito. Não, não vai. Mas se você pedir, você já começa a trilhar um caminho. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês, me apresentar um pouco para quem não me conhece ainda. Vejo que várias aqui eu já conheço. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho, desde que eu me formei, eu sempre gostei muito de trabalhar com movimento, então eu trabalho com Pilates, como uma técnica de movimento que eu sou encantada. E ao longo da minha trajetória profissional, eu fui buscando sempre recursos para atender para tratar dor. No começo, física. Mas eu comecei a perceber que alguns pacientes, eles vinham e eles queriam desabafar, queriam falar do que estava acontecendo no dia a dia. Parei e falei, cara, alguma coisa emocional tem aí na jogada. Fui atrás de algumas técnicas, até que em 2019 eu comecei a trabalhar com a medicina germânica, com a reprogramação biomuscular, que a visão da medicina germânica é que para cada tipo de dor, de sintoma, de doença, você tem um impacto emocional sofrido antes. E aí o cérebro vai entender o que está acontecendo e vai trazer de volta a resposta como um sintoma. Num primeiro momento, às vezes é um sintoma leve, a gente nem observa muito, deixa para lá. Só que se você não olha, o corpo ele vai criando, a cada vez que você passa por uma situação, o corpo cria essa defesa, vai se tornando cada vez maior esse sintoma. Então chega uma certa hora que ele não aguenta, ele acaba gerando uma doença mais séria,
no intuito de te paralisar, no intuito de te proteger que algo pior aconteça. Quando eu comecei a estudar sobre isso, primeiro a cabeça aqui bugou, né? Porque eu comecei a entender tudo que causava as dores dos meus pacientes e comecei a entender as minhas dores como pessoa, como mãe, porque em menos de um mês que eu comecei a aplicar as técnicas, a minha filha ficou doente. A minha mais nova, eu tenho dois, tenho o Gabriel de 8 e a Sara de 5. A Sara teve uma bronquiolite. Naquela época, eu olhava e falava, foi alguma situação aí que aconteceu, e eu estava no meio do curso. Precisei paralisar o curso, precisei retomar só no final do ano, e quando eu comecei a estudar um pouco mais o que significava aquela bronquiolite, qual que era o conflito por trás do sintoma, batata. Era como se ela, para me proteger, ela pegasse esse sintoma para ela e reverberasse nela ao invés de mim. E a culpa que veio na minha cabeça na hora que eu entendi isso? No dia, eu lembro o dia que eu estava fazendo o curso e eu ouvi da professora o que significava tudo isso, me deu até tontura, porque eu não queria ver aquela situação. O nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro, né? E quando nós nos tornamos mães, a gente começa a relembrar um pouquinho do nosso inconsciente de como foi desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, como que a nossa mãe passou aquela gestação, tudo que ela sentiu, porque nós temos as nossas memórias celulares arquivadas aqui no nosso inconsciente. Então, tendo tudo isso já escrito no nosso corpo, já arquivado, já é uma bagagem, imagina quando a gente se vê de frente a uma situação nova, que é de engravidar ou de ter um filho. Quando a gente se pega nessa situação, você fala, pronto, da onde eu vou tirar recurso? E o que é muito comum entre nós mulheres, e isso vem desde o mundo animal, da proteção que a gente quer ter sobre os nossos filhos, o que é muito comum da mulher? Todo mundo já ouviu a frase da mãe virar uma leoa, de a mãe proteger aquela cria, querer fazer tudo por ela. Lindo! Até a página 2. Por quê? Aquele serzinho que nasceu indefeso, dependente, ele precisa da gente? Com toda certeza. Só que pensa comigo, de que adianta você ser aquela mulher maravilha, que coloca a capinha, bate no peito, eu dou conta de tudo. Só que por trás tá destruída. Mas me falaram que uma boa mãe, ela dá conta de tudo, ela faz tudo sozinha, ela arruma a lancheira, ela cuida da roupa, ela lava a casa, ela trabalha, ela cozinha, ela isso, ela aquilo. É lindo a mulher ter expandido tanto essa igualdade, né, no trabalho, nas relações. Só que a mulher, ela assumiu além do que ela dá conta muitas vezes e trouxe todo esse peso, ó, aqui na mochila dela, aqui nos ombros, nas costas. Então, quando a gente se vê frente a uma situação dessa, que sim, a criança depende, a ligação do filho com a mãe é infinitamente maior do que com o pai, porque é biológico. O filho é formado pelo material genético do pai e da mãe. Sim, mas quem sentiu aquele bebê muitas vezes, no caso de uma gestação, é a mãe. No caso de uma adoção, entram outros critérios. Mas numa gestação é a mãe que sente tudo aquilo. Então pensa comigo, acredite ou não, inconscientemente, se na sua linhagem familiar já tem uma memória celular disso, dessa sobrecarga, de que a mulher é forte, de que ela dá conta, de que ela faz tudo, quando você se vê grávida, a chance é grande de você repercutir tudo isso. E ainda não estou entrando nem nos sintomas. Estou falando só do peso que a gente se coloca nas costas. Quando eu tive o Gabriel, todo mundo falava, né? Ele acordou, dá mamar, troca, ele dormiu, vai dormir. Eu não conseguia. Eu fazia o quê? Ficava acordadona. Eu não consigo dormir, eu tenho que ajustar.
Lembro muito da Ana falando, tem que ajustar a rotina dele. Não, ele vai ter que... Eu acordo 6 horas da manhã para tomar café, ele vai ter que acordar e mamar essa hora. Não durou 3 dias isso. Porque daí bagunçou tudo. A criança, ela aos poucos vai se adaptando. E muito do que a mãe passa, ela vai sentir. É o toque, é o afeto, é o acolhimento. Então, quando a mãe se coloca numa posição de, ok, eu dou conta até aqui de fazer, e não é vergonha nenhuma a mãe falar que tá cansada e pedir ajuda. Quando a gente se coloca nessa posição superior de que dá conta de tudo e de todos, só cansa, só estressa a nossa córtico suprarrenal, só estressa o nosso cérebro, só deixa a gente numa posição acima de tudo e de todos que não é necessário. Então observem o quanto muitas vezes não é porque o outro não faz que a gente está cansada, é porque a gente não aprendeu a pedir. E no fundo, toda essa sensação de, ah, mas olha lá, eu faço tudo pelo meu filho, eu dou conta de tudo sozinha. Olhando pelo olhar da medicina germânica, de onde vem isso? A necessidade do reconhecimento. Então, no fundo, lembra que eu falei que na nossa gestação, a gente acessa memórias de quando a gente estava na barriga da nossa mãe. É como se na minha gestação eu revivesse tudo que a minha mãe sentiu quando ela estava grávida de mim. Porque essas memórias, essas sensações já vêm embutidas na gente. Então a gente reverbera isso novamente. Então, se por algum momento, nesse período, ou logo que eu nasci, a minha mãe já passou por isso, a chance de eu repetir um padrão é grande. Aí a gente começa a se desenvolver, quando criança, começa a evoluir, e ali na nossa primeira infância, o que mais a gente busca? Carinho, colo, reconhecimento. Então, se lá atrás você não teve um reconhecimento necessário para a sua vida ir para frente, lá na frente você vai querer dar conta de tudo, ter o controle para mostrar que sabe fazer, para mostrar que, ó lá, eu dou conta, viu? Agora eu sou adulta, eu sei como cuidar desse serzinho indefeso aqui. Bonito. O que está por trás disso? O quanto tem um cansaço. E aí vejam aí de vocês se não é esse cenário. Eu vou agora eu vou vestir a carapuça, tá? Porque a gente não é perfeita. A gente também entra algumas vezes ainda, né, na capinha da Mulher Maravilha. Então pensa aquele dia que você tá super cansada, que a sua vontade é só de chegar em casa, trabalhou o dia inteiro, é só de chegar em casa com as crianças, deitar, assistir uma TV e tem criança pedindo comida, tem criança querendo que você dê banho, que não quer tomar banho sozinha, pedindo atenção, pedindo colo, pedindo para brincar. Você começa a fazer o quê? Gritar, brigar. Você começa a discutir com essa criança. Perde a paciência. Aí muitas vezes, vamos então, agora tá na hora, tá? Porque tem que cumprir o horário, porque tem que dormir. Vamos. A criança não dorme. A criança fica agitada. Porque ela quer o quê? Você. Ela quer colo. Finalmente ela dorme de, como a Ana falou, exaustão. Ok. Atire a primeira pedra, uma mãe que nunca brigou com o filho, que daí o filho dormiu de exaustão até chorar, que daí a hora que ele dormiu, ela olhou e caiu no choro por culpa. Quem nunca passou por isso, vou bater palma, porque eu já passei. Quantas e quantas vezes? Só que o que está por trás dessa culpa? Sempre, percebam que tudo que eu falar aqui, eu vou trazer o cenário e eu vou falar, lindo, está por trás. Porque o problema não é o que você está vendo aqui. O problema é só o que está por trás de verdade. O que causou tudo isso?
Às vezes, é uma necessidade de cumprir prazos, e aqui não cabe julgamento, não cabe, cada mãe dá o melhor que ela pode para o seu filho. A gente faz o melhor que a gente pode. Agora a questão é, até que ponto a gente precisa se manter o tempo inteiro nesse controle, se manter com essa capa de Mulher Maravilha, não aceitando ajuda, querendo dar conta de tudo, para depois ver que não dá conta, não conseguir assumir e ter que lidar com essa culpa, ter que lidar com esse peso. O que mais eu atendo aqui hoje foi muito interessante, que de manhã eu tive uma paciente que falou exatamente isso. Não foi relacionado à maternidade, foi relacionado ao trabalho, porque a gente vem num processo muito legal de atendimento, e ela tem uma meta do trabalho dela, que ela precisa cumprir, ela vai fazer uma cirurgia no meio do caminho, então ela tem uma meta, aí ela falou, Raquel, ela vinha de um processo de uma depressão profunda, ela começou a reverter o caso, começou a produzir. Nossa, foi lindo de ver, acompanhar de pertinho esse processo. Hoje ela chegou, que ela faz manutenção a cada 15 dias, ela chegou aqui para mim e ela falou, nossa, mas eu tô num cansaço desde ontem. Falei, e você parou para descansar? Falei, ah, parei. Mas e a culpa que veio? Falei para ela, eu falei, então vamos observar um pouquinho mais? E se, ao invés de você olhar e falar, nossa, eu tô cansada, eu vou tirar o dia para descansar. Você fala, bom, eu não posso tirar o dia, mas eu posso tirar meia hora de manhã, meia hora à tarde, do que eu tenho que produzir. Então, eu vou tirar com qualidade. Que seja dormir, que seja tomar um sorvete, que seja ir num salão, fazer uma coisa por você. Tira sem peso. Eu brinco com duas frases. Eu falo que até relógio não trabalha de graça. Não trabalha sem ter uma pilha, né? Ter algo que o motive. E todo soldado que vai para a guerra, ele precisa voltar para descansar. O nosso corpo, ele precisa de pausa. Ele precisa. O nosso corpo, ele funciona com as polaridades, com dia e noite, positivo, negativo, sono, vigília, sistema simpático, parasimpático, ação e repouso. Não dá para a gente viver na alta performance. Não dá para a gente viver nesse ritmo insano. Sabe por quê? Uma hora a conta chega. Se não chega no físico, chega em órgãos mais vitais, chega sempre no emocional. Sempre. A via de entrada é o emocional. É a forma como a gente reage aos impactos que a gente sofreu. Mas na paralela, o quanto isso, num sistema familiar, as crianças vão ver. Eu já atendi criança. Eu não costumo atender criança pequena, mas dependendo da idade, dependendo da queixa, eu atendi há pouco tempo uma criança que ela estava com muito medo de dormir, sozinha, estava com medo do escuro, estava com 7 anos. Naquele período, eu primeiro conversei com a mãe e tentei entender a queixa. A mãe deixou claro que ela não queria se envolver com a questão da criança. Falei, não tem problema. Dentro do que eu posso, eu vou atender a criança. Para mim, estava escancarado que era só colo. Ah, Raquel, mas é simples você falando isso. Não dá tempo, eu tenho uma rotina insana, eu chego tarde em casa. Como que eu vou dar colo pro meu filho? Se você conseguir ir lá, colocar ele para dormir, a Ana pode falar isso com mais propriedade. Às vezes é o pouco que a criança precisa. Ali naquele cenário, eu fiz uma sessão com a criança, fiz alguns desbloqueios do que era necessário, bati um papo, pus ela no meu colo, conversei. Depois conversei um pouquinho com a mãe, sem entrar nos processos da mãe, porque ela deixou claro que ela não queria entender. Eu trouxe da criança. E fiquei por isso. Tempo depois eu fui perguntar, falei, e aí? Resolveu? Deu uma ajuda? Ela falou, ah, melhorou bem.
Mas eu vejo que às vezes volta, né? Porque ela só quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção. Chamar atenção sua. Para ficar um pouquinho mais leve. Então, quando a gente se torna mãe, principalmente, a gente tem um serzinho ali do lado, ou até dois, que escancaram essa nossa necessidade de se cuidar, de ser o exemplo para eles. Eles estão dentro do nosso sistema. Eles vão sentir tudo que a gente sente. É surreal. E não é por mal, não é para querer chamar atenção, não. Eu tenho um post que eu gosto de falar muito que é: toda doença é um sinal de alerta. E eu não falo apenas só da doença física, mas também a emocional. Então, quanto, graças a Deus, a pandemia escancarou as questões mentais, as doenças mentais, os sintomas, ela só tirou o véu da nossa necessidade de olhar para dentro, olhar o que pode estar reverberando aí. Então não é bobagem mais a gente falar que quando a mãe está bem, os filhos estão bem. Hoje é um dia que eu tiro um período da minha agenda, que eu poderia estar trabalhando e delegando, porque graças a Deus eu tenho uma rede de apoio fantástica. Podia delegar um dia da atividade física dos meus filhos para minha mãe, para minha sogra. Podia. Qual foi a minha escolha? Fechar minha agenda por um período para eu levá-los. Estou 100% presente? Às vezes não. Às vezes, enquanto eles estão fazendo exercício, eu estou terminando de trabalhar, respondendo mensagem. Até que na semana passada, de novo, a Sara, levei uma bronca. Mamãe, ela lá na ginástica artística, mamãe, você não tá me filmando, você não tá vendo. Olha! Juro! Desliguei o celular, pus na mesa, levei uma na cara. Maravilhosa. Ela é assim. Ela me escancara tudo que eu preciso melhorar. Então, os nossos filhos, eles dão esses sinais o tempo inteiro pra gente. É só a gente estar atenta. É só a gente perceber. Aí hoje lá no grupo que eu estou lançando agora de trabalho do Transformador, depois eu vou citar um pouquinho como ele funciona, teve uma moça que ela me perguntou, mas Raquel, isso daqui que vocês vão falar é só para as mães? Eu falei, não. É para toda mulher. Esse fim de semana eu fui para São Paulo numa imersão só de trabalho do feminino, do trabalho sistêmico do feminino. E o quanto nós, mulheres, carregamos um potencial gerador de vida, gerador de projetos. Até quem não escolheu não ser mãe, toda mulher já gerou um projeto, já gerou algo diferente. Só as mulheres têm essa capacidade. O homem não tem útero, o homem tem ideia. Mas muitas vezes, o desenrolar desse projeto vem de uma mulher. A força criativa da mulher, ela é muito forte. E o quanto, muitas vezes, a gente não sabendo equilibrar o dar e receber por carência, a gente desequilibra essa balança e doa demais, não recebe de volta. Começam a gerar os sintomas. E junto com isso, poxa, eu fiz de tudo pelo outro, não tive o reconhecimento, entrei nesse desequilíbrio, veio a culpa. Me arrependo de ter ajudado, de ter feito. Qual que é o sintoma que vem? Sensação de impotência, dor muscular. Quando a gente entra na nossa carência, a gente afeta o nosso fígado. E aí cada tipo de sintoma ele vai ter a sua repercussão. Ah, Raquel, mas se eu ficar na minha carência, eu vou ter problema no fígado? Num primeiro momento, às vezes não. Mas às vezes você começa com uma má digestão. Às vezes você começa com uma compulsão alimentar. Começa a buscar no doce, na comida, para suprir essa carência. Às vezes você busca numa bebida. Tem várias facetas.
E aí, de acordo com o óculos que a gente usa para ver aquela situação, esses sintomas vão aumentando. Então, pensem, antes de tomar qualquer atitude, de olhar, e não é egoísmo, tá? Olhar para uma situação e falar, peraí, o que que eu vou me beneficiar como pessoa para me doar para essa situação? O que que eu vou receber em troca disso? Ah, mas que absurdo, Raquel, a gente veio aqui para servir. Sim, nós estamos nesse mundo para servir, mas a gente também tem que receber. E o receber começa lá na nossa mãe. Começa a entender que tudo que os nossos pais fazem, eles fizeram da melhor forma pra gente. Lembra que eu falei a repercussão? Nós, quando nos tornamos mães, lembramos de memórias das nossas mães. Se às vezes a nossa mãe, dentro dela, ela deu o melhor que ela podia para aquele filho, mas mesmo aquele filho não conseguiu interpretar porque não teve todos os desejos atendidos, essa filha, quando se tornar mãe, vai se doar em excesso para o filho. Desequilibra de novo a balança. E vai esperar que o filho dê em troca. Só que o filho não dá. Pela lei sistêmica, o filho apenas recebe. E se ele recebe o que aquela mãe tem de melhor, ele cresce. Então entendem a importância de a gente se colocar em primeiro lugar? A gente se colocar com a nossa autoestima, como eu falei, não é egoísmo. Egoísmo é uma coisa, autoestima é outra. Tem uma linha muito tênue entre os dois. Mas, quando a gente põe a nossa autoestima ali, na frente, o ganho não é apenas nosso. Ele reverbera cada vez mais. Então, parem para pensar até onde todas estão indo e, como eu brincava num grupo de terapia que eu fazia, cavando a própria cova. Muitas vezes a gente cava a própria cova, porque a gente escolhe dar atenção muitas vezes para um celular, dar atenção muitas vezes para um trabalho, entendo as prioridades às vezes, eu já tive também, mas para e pensa no equilíbrio. Poxa, um dia eu vou trabalhar até tarde, ontem participei aqui do grupo da minha sócia, fiquei até 11 horas da noite aqui. Hoje, fui encontrar meus filhos na casa da avó, levei para a escola, vou pegar agora, vou ficar com eles, vou até tarde, depois até desligo o celular e fico com eles. Então, quando a gente busca esse equilíbrio, e às vezes vai desequilibrar de novo a balança, é normal, a vida é assim, a gente consegue muito mais recursos para a gente poder ensiná-los nessa caminhada. Entendem? Cutuquei demais aí vocês. Tô vendo todo mundo quieto. Só tô vendo agora as mensagens aqui, ó. No, no chat. Ó, deixa eu até ver. Deixa eu subir aqui. A Paula falou da medicina germânica e a questão da memória celular. Como o que nos aconteceu pode afetar nosso maternar? Sim, sim. Às vezes as pessoas pensam, Paula, que a medicina germânica é só achismo. Quando eu entrei para esse caminho, eu ouvi do meu pai, que foi a história da bronquiolite da Sara. Eu ouvi do meu pai, onde já se viu? Trazendo autorresponsabilidade para todo mundo, falando que a culpa da dor no joelho dele é dele mesmo. Você tá achando que você é Deus? Você acha que você sabe tudo? Eu falei, gente, eu não consegui convencer o meu pai, porque ali a minha questão de aceitação falava que eu precisava disso. Precisava convencer ele de que, poxa, tô trazendo uma coisa que é boa, que é certa, olha que legal. Eu tava empolgadérrima. Semana seguinte, a Sara começou com febre, ficou mal um dia antes do curso, 40 graus de febre e bronquiolite. Detalhe, com uma mega rede de apoio que eu tenho, ninguém podia ficar com ela. Cada um tinha um compromisso. Eu tive que parar o curso. Tá, Raquel, o que tem a ver com isso? O órgão responsável pelo convencimento é o brônquio.
Porque é a laringe e o brônquio, né? Aí vai depender de algumas questões. É através deles, da laringe e do brônquio, que a gente fala, que a gente convence o outro do que a gente precisa. Então, se eu não convenci, onde já se viu? A hora que eu resolvi o meu problema, vem o sintoma na minha filha, para fazer eu parar. Então, peraí, se meu pai, que é minha autoridade, está falando isso, então com certeza, isso deve ser mentira. Só que o meu caminho era esse. E eu insisti por mim primeiro. Primeiro eu busquei para mim. E em seguida eu comecei a aplicar. Então a gente tem isso. Às vezes as pessoas pensam, mas é energia, é isso. Dá para a gente ampliar essa discussão. Mas a medicina germânica é ciência. É um estudo do cérebro, de onde está cada região, de qual tecido embrionário foi originado aquele órgão, como ele vai repercutir frente a um sintoma. E para cada órgão, a gente tem essa memória celular, porque o nosso corpo não é formado de material genético pai e da mãe. A gente não vem com o DNA. Então imagina que dentro do DNA tem vários pontinhos. Então eu tenho X pontinhos do meu pai, X pontinhos da minha mãe. Por isso que partes do corpo são parecidas, ações também. Então a gente vem com essa memória de coisas boas e ruins que eles viveram. E aí por isso que a gente muitas vezes repete esse padrão também, tá? Ó, deixa eu ver. A Ju até colocou aqui que depois até chora. Quem nunca? Vai dormir, dá uns 5 minutos, chora, depois vai lá pedir perdão pro filho de ter brigado. E funciona, tá? Mesmo com a criança dormindo, você conversar com ela, funciona. A criança entende. Temos que ser o exemplo, mas nós mães queremos ser o melhor exemplo, temos que entender que erramos e não somos perfeitas. É isso. É isso. A gente precisa entender que a gente não é perfeito. A gente está aqui para aprender. Somos seres humanos, erramos. E onde que a gente mais aprende? No amor a gente aprende, lógico, mas é principalmente na dor. Quando a gente tem algo que nos barre, que nos bloqueie, ou depois de uma experiência traumática, é onde a gente se fortalece. Eu gosto de dar o exemplo que é bem nítido, que é da fratura. Quando você quebra um osso, dentro da medicina germânica, a gente fala que ele é uma parte, que é como se fosse um pico dentro da fase resolutiva. Uma descarga simpático-tônica dentro da fase resolutiva. Então, quando você está resolvendo um conflito de desvalorização, você resolve o problema civil valorizado, pá, aquele osso se quebra. Quebrou? Sem pensar em haste, cirurgia, parafuso, blá blá blá, sem isso. Pensa num osso que quebrou e está no lugar. Biologia agora. Como que ele se consolida? O próprio corpo leva mais células para gerar o calo ósseo, que a gente chama. Quem já quebrou alguma parte do corpo aí vai saber se fez raio-x. Você vai ver que o calo ósseo ele não fica retinho, fica todo irregular. Mas depois que ele reorganiza, nosso corpo é uma maquininha perfeita, depois que ele se reorganiza, como que fica? Se você for fazer um raio-x novamente depois de um tempo daquele local de fratura, com certeza ele é mais branco, porque ele tem muito mais massa óssea. Toda fratura, quando ela é consolidada, ela vem para te deixar mais forte, para você não quebrar mais naquele lugar. Então, por isso, essa é a quinta lei de Hammer, porque ele tem 5 leis que obedecem tudo que acontece no nosso organismo. A quinta lei é: toda doença ela vem para te deixar mais forte e te fazer sobreviver. Então, o que eu gosto de trazer muito no meu trabalho, e trago nesse grupo que a gente vai começar agora em abril, que vai ter participação da Ana também, porque não tem como você ter uma vida saudável se você não dormir direito. Eu que essa noite, amém, dormi a noite inteira porque não tinha criança acordando. Mas eu dormi pouco, eu dormi só 5 horas. Eu preciso de pelo menos 6. Só que eu sei que hoje eu vou conseguir repor. Hoje eu sei que eu vou conseguir reajustar, então tá tudo bem. Então, nesse grupo que a gente começa em abril, que é o Transformador, eu vou trazer
essa visão da medicina germânica, o que ela traz de visão sobre a doença, como que a gente entende o que a gente veio fazer aqui, que é um estudo extra da grade de lealdade familiar. E em cada encontro a gente vai falar de um órgão, de uma dor, de um conflito nosso e aprender a resolver de forma simples, pelo menos dar um pontapé para resolver isso. Porque parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Que é um exemplo simples de você resolver qualquer problema. Dá um suspiro. Quando você dá um suspiro, é a forma mais inconsciente que a gente tem de soltar o nosso corpo, de fazer o nosso corpo relaxar, oxigenar o cérebro. Você dá aquele pause, reflete, aí você caminha. Quanto mais você solta um músculo, mais maleável ele fica para continuar à frente. Então observem esses pormenores que o corpo ele fala o tempo inteiro. Nessa paciente que eu comentei de hoje de manhã, eu dei um exercício para ela, com um acessório que eu uso aqui muito, que é a bolinha de painço. Eu dei um exercício, eu falei, ó, eu quero isso, 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 por isso que eu tô mexendo nisso no seu corpo. Ela fez aquilo comigo, ela, nossa, me deu até falta de ar. Falei, deu. Onde mexeu no seu corpo? Não é nessa sensação de ir pra frente? Isso dá medo. Eu sei que dá medo. Vai devagar. O corpo tá falando o tempo inteiro com a gente. É só a gente, ó, tá atenta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho e comecem a fazer esse exercício de nesses momentos que vier a sobrecarga, vier o estresse, vier a vontade de gritar, respira, respira, oxigena, sai, tira um tempo. Tenho certeza que vai auxiliar e muito aí para vocês. Tá bom? Perfeito, Kel, que maravilha, gente, que maravilha, né? O que a Kel trouxe de trazer, eu acho que é empoderar, né? De trazer esse poder nas nossas mãos, né? De que ao mesmo tempo que a gente tem como se sobrecarregar, pegar tudo para a gente, inclusive o que a Pamela falou, gente, que carga é essa da perfeição que a gente carrega, né? Vocês já pensaram na carga que é isso? Por quê? Porque ninguém é perfeito aqui. O ser humano é imperfeito. A nossa humanidade, né, é assim, tem as suas características de humanidade. É o reconhecimento da humanidade comum é essa. E é a partir desse momento que as nossas crianças, os nossos filhos entendem que a gente não é perfeito, né, no sentido de que é normal sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, sabe? Sentir vontade de esganar. Quem Com não, toda né? certeza. É Uhum. normal, a gente tem 3 cérebros aqui, né? 3 partes do cérebro. Tem o sistema límbico, o sistema reptiliano e o sistema de córtex pré-frontal, o neocórtex, né? Que é a razão e tudo mais. Então, assim, faz parte da nossa natureza, nosso instinto de sobrevivência, a gente reagir às situações, né, que a gente está inesperado, e é a partir dessa humanidade comum, dessa honestidade emocional, como a Kel trouxe, né? Filho, hoje a mamãe está cansada, hoje eu não consigo brincar disso, mas eu consigo fazer aquilo. E quem já viu, tem uma foto, eu acho o máximo, tem uma foto de um pai brincou de dormir e os pais e as crianças desenhando. Olha, duvido que vocês desenhem o papai dormindo. E deitam É lá e muito tem uma legal. foto, né, das crianças. Então, assim, tem recursos que a gente pode utilizar para deixar esse momento do cansaço, do fim do dia, mais leve, entendeu? Não simplesmente se afastar, porque se a criança tem essa necessidade, é uma necessidade básica, como a Kel falou, de se ver, se sentir vista, se sentir importante, se sentir eu tô aqui. Meu Deus, você passou o dia inteiro trabalhando, né? Chegou no fim do dia, ui, tô cansado, né? Mas o que que eu posso fazer com isso? Ixi, eu já inventei essa também, pega a dica aí. Já inventei uma outra das meninas, né, imitarem animais.
Então, ó, eu vou estar deitada aqui, vocês vão imitando e eu preciso descobrir qual que é o animal que vocês estão inventando, né? Isso. É um momento de conexão, um momento de tempo curto, né? Se você falar que chega no final do dia, logo já tem que ter o ritual noturno e tudo mais. É um tempo curto, as crianças adoram, assim, né, de curiosidade, dessa ideia, né, de, ai, será que minha mãe vai acertar? Essas brincadeiras a gente traz muito, inclusive, né, no nosso programa em grupo, que a gente vai abrir vagas amanhã oficialmente. Então, estejam na aula de amanhã, que a gente vai falar muito desse ingrediente chave para estarmos bem aí no sentido do sono das crianças. E no programa em grupo a gente traz as brincadeiras terapêuticas, né? Então, não precisa de muito tempo, aquele olho no olho, sabe? Tem uma brincadeira que a gente traz muito antes de dormir, então reforçar essa conexão traz segurança. Às 2 horas da tarde, Rê, às 14, tá? Lá no grupo a gente vai lançar o link do YouTube. E aí, então, tem essa brincadeira de serinho, cada um chama de um jeito. Então, você pode ficar frente a frente com a sua criança, né? Dependendo da idade, e quem ri primeiro perde, né? E aí fica aquele olho no olho, sabe, aquela conexão. E aí, quando a mãe perde, o pai perde, então aí é o quê? Inversão de poder, né? A criança vê que, opa, eu tenho poder aqui, minha mãe não é perfeita, ela não é acima de mim, né? Ela é minha autoridade. Nós precisamos ser guias, com certeza, né? A gente precisa ser guia para as nossas crianças, mas ela também erra, ela também faz palhaçada, e às vezes você não está nessa vibe, mas você pode fazer outras atividades. Então, pegar um livrinho pronto lá e vamos ler, né? Enfim, vocês vão receber uma série de opções para quando essa criatividade não aflorar, e é o que a Kel falou, nós temos esse poder criativo, criador na nossa natureza, só que às vezes está abafado por essa sobrecarga. Eu tenho que brincar, eu tenho que escovar o dente, eu tenho que dar banho, eu tenho que dar uma alimentação saudável, eu tenho que pôr para dormir, né? E aí, quando você vai se libertando dos tenho que, você vai abrindo espaço para a criatividade, para você também aproveitar esse momento, porque esse momento entre vocês não é uma via de mão única. Quem daqui não lembra de um momento que você foi nutrida pelo amor da sua criança? Às vezes um bebê, às vezes o cheiro do bebê, eu sou muito sensorial, né? Então, eu até hoje, eu sinto o cheiro das meninas, eu vou abrir o quarto para às vezes fechar uma janela que está esfriando à noite, não sei o que, eu sinto o cheiro, né? Eu me nutro disso. Vocês já pensaram que vocês também podem pensar em se nutrir das atividades corriqueiras do dia a dia, de tomar um banho junto, por exemplo? Gente, quer sensação melhor do que sentir aquela criança, né, sem roupinha, com aquela pele juntinho de você, ensaboando, ela te ensaboando, entendeu? Então, só que a gente só consegue dar esses passos quando, né, a gente se liberta, né, dessas culpas, inclusive dessa humanidade perfeita que não existe. É a partir das nossas imperfeições que os nossos filhos vão aceitar as imperfeições deles e do mundo, né? Porque eu lembro muito, uma delícia a hora do banho, Mayara, que bacana. Cada um tem o seu momento especial. Pode ser que para você também, não, a hora do banho eu não gosto de tato, não gosto que me encostem, né? Pode ser que seu sistema sensorial no tato seja um copinho pequeno, uma medida pequena, né? Que a gente também tem isso nas crianças. Tem crianças que não gostam muito de tato, elas gostam de conexão, mas tem criança que tem essa questão com tato e tá tudo bem, eu vou entender a minha criança. É isso que a gente falou. Né? Exatamente, é isso que nós falamos, inclusive, na aula 1, né, da nossa semana Sono Sem Sufoco, sobre as características individuais. Vocês já pararam para pensar que não é só saber o que esperar por faixa etária, que uma criança de 8 meses tira 2 sonecas, tem características individuais que muitas vezes as redes sociais, o livro, algo superficial não vai te falar. Que se ela tem características temperamentais, de maior nível de energia, de menor adaptabilidade, ela precisa de um processo mais
pausado no tempinho dela. Aí você fala, ai, eu vou estar mal criando minha criança, né? Mal acostumando, né? Quando a gente fala de se adaptar às necessidades individuais. Mas será? Será que você também não gostaria de ser atendida nas suas necessidades? É diferente de desejo, né? Eu quero comer, sei lá, uma comida de um restaurante XYZ. Agora, não é possível, por N motivos. Mas a minha necessidade de alimentação, ela é real. Então, estou aqui. Inclusive, a babá das Minas veio trazer um cafezinho com uma bolachinha aqui para mim. Entendeu? Então, gente, é o cuidado, né? É alimentação, então é necessidade. Se a minha criança se desregula, né, com um tato, eu não vou ficar forçando fazer uma massagem, né, uma chantala e tudo mais, se ela e eu não estou bem. Faz sentido, Kel? Oh, demais, Estar demais. inteira, né? Então, e tá tudo bem não estar inteira todo dia. Ufa! Podem se livrar desse peso, porque toda maternidade é assim, todo ser humano é assim. Mesmo as redes sociais, às vezes, não mostrando, né, o 100% do nosso dia. Igual eu, a gente, né, faz mentoria juntas, né, Kel? E aí a nossa mentora sempre traz essa questão da humanização e o que a gente põe, né, no Instagram é a nossa realidade, mas é um recorte. É um recorte, Perfeito. né? Então a gente também, o tanto que a facilidade das redes sociais de você, nossa, rever pessoas que você não via há muito tempo, né? Quantos amigos de infância que eu reconectei aí com Orkut, depois, né, Facebook, Instagram, e você vê, você fala, nossa, essa pessoa está super bem de vida, tem isso, tem filhos lindos, olha só, faz ensaios maravilhosos de Natal, isso, aquilo, e come orgânico. Gente, comeu orgânico naquele dia, entendeu? Não que não é uma boa alimentação, né? Mas é isso, e aí, Kel, eu acho que é deixando as coisinhas da mochila e saindo aos poucos, né? Também não é ir no outro Perfeito. lugar de irresponsabilidade. Ah, então já que não é culpa minha, então negligência total. O que você acha sobre Exatamente. isso, Kel? É esse equilíbrio mesmo, né? Eu vou até pegar de gancho um comentário que a Mayara pôs um pouco antes aqui, né? De meu filho não aceita o final das brincadeiras todos os dias quando a gente brinca, mas ele quer em excesso. A gente brinca, mas ele quer continuar brincando sempre, sempre. A maioria das crianças são assim? Sim, são assim. Imagina, traz hoje para o nosso. É que quando a gente vira adulta, a gente esquece um pouco do que a gente era na infância, né? Mas imagina, então, vamos fazer um paralelo com a nossa vida adulta. Quando a gente pega um filme, um livro, alguma coisa que a gente gosta muito, a gente sabe que passou da hora de dormir, que no dia seguinte a gente tem que acordar cedo. Mesmo assim, às vezes a gente não vara à noite assistindo um filme que a gente gostou muito, a gente não quer parar, porque tá muito bom, né? Tá muito gostoso. Mas espera aí, tem que parar. A criança, ela é muito mais relacional, ela é muito mais do tato, ela é muito mais desse momento agora. Ela não tem noção que se ela parar agora, dormir, amanhã de manhã tem mais. Ela não tem essa noção do tempo que a gente já adulto tem. Então ela vai querer tudo naquela hora, naquele momento ao extremo, né? Então é normal, todos eles. Agora o que que eu deixo o meu ponto de alerta? Se isso é sempre recorrente, todo dia, naquele excesso que você percebe que está além, aí para e veja o que está acontecendo em volta. Às vezes pode ser apenas um reajuste de uma rotina para você ter um tempo maior, às vezes ele está necessitando isso mesmo, esse tempo maior, com você, com quem quer que seja. Pode ser. Não. Ah, pode ser alguma outra. Então investiga. Não deixa de investigar, né? É como Maravilha. eu trago. A maioria das vezes é simples. São coisas simples, ajustes simples. Mas às vezes tem que se ampliar. Tem. É igual quando tem alguma seletividade alimentar, a criança não quer comer, tá? Depois acaba descobrindo às vezes uma intolerância, alguma coisa. Então tudo começa do pequeno, do simples. Então se ele não quer hoje parar de brincar, combina então com ele, ó, então tal dia
a gente vai começar, vai brincar por um tempo maior. Só que você tá vendo, quando o relógio chegar nesse ponto, a gente vai parar para fazer tal coisa que seja necessário. Tudo bem? É o nosso acordo, o nosso combinado? Testa. Cada Perfeito. criança ela vai responder de uma forma. Mas sim, quanto mais eles estão com a gente, mais eles querem ficar. A minha, o meu mais velho, ele já tá mais, né, desapegado, mas a mais nova, todo dia, eu vou levar ela na escola, eu tô cansada, porque eu quero ficar com você, eu não quero ir pra escola. Ela começa a querer chorar. Se eu submeto, entro na dela, acaba. Eu falo, eu entendo, filha, eu entendo. Ó, hoje o dia é assim, assim, assado, tá? Tal hora eu vou te ver. Eu sei que dá saudade, então vamos fazer assim? Vai com a minha pulseira. Coloca a minha pulseira nela e fala, você cuida. Eu te encontro daqui a pouco. Eu preciso trabalhar, a mamãe gosta muito do trabalho dela, é importante para ela. E para você é importante vir na escola para aprender. Você vai brincar, vai se divertir com os amigos, vamos fazer isso. Então, a gente se vê tal hora. Tá bom, como que é hoje? Quem vai nos buscar? Como que vai ser? Mas daí não sei o quê. Vamos, eles precisam dessa previsibilidade. Você Perfeito, dá esse chão seguro, acabou. perfeito. E aí, Diminui. é muito bacana o que você trouxe, Kel, porque é trazer para a linguagem da criança, né? Como a Kel falou, como ele Isso. não tem, a gente, né, ainda não tem noção de tempo na primeira infância, isso vai sendo estruturado, nosso cérebro termina de se formar lá perto de 25 anos, né? Então, é perto dessa idade que vai falar, tá, o cérebro está totalmente formado. Né? Então, se nós, adultos, já queremos ficar num evento, em alguma coisa, arrastando o tempo porque tá legal, as crianças elas são muito concretas, né? É muito concreto. Então, o que a Raquel trouxe de ferramenta para o concreto, isso é muito bom. Então, uma coisa que eu também complementaria, Mayara, seria primeiro, a gente sempre olha, então hoje vocês já estão mais livres dessa culpa no sentido de como está a sua presença física e emocional nesse momento, tá? Isso é o primeiro ponto que a gente sempre tem que olhar. Pode ser dolorido ou não, mas temos que olhar, inclusive para o sono Necessário. infantil, né? Para a criança se entregar, o sono é um dos pilares, o cuidador ele precisa fornecer conexão para essa criança. Então é importante saber, porque às vezes eu estou o dia inteiro com a criança, mas eu não estou com a criança. Né? Então, é um pontinho, tá? Já que a gente está falando muito desse tema, sobre isso para ver. Fora isso, a gente estruturar essa concretude para a criança. Então, primeiro, depois dessa atividade, o que vem em seguida? Então, é possível vocês fazerem um quadro de rotina, né? Sabendo, né, as atividades que vai ter. Então, nós vamos ter o nosso tempo especial todo dia, sei lá, das 5 às 6. Né? Vocês vão, dependendo aí da idade da criança, você pode fazer pela criança, é normalmente indicado lá perto dos 4 anos, que eles têm mais entendimento para até participar, confeccionar. E aí a gente vai fazendo junto com a criança. Ah, você quer escovar dente, sei lá, antes ou depois da TV, né? Aqui. Começamos a colocar o despertador quando for a hora de parar de brincar, pois a mamãe tem que fazer alguma tarefa ou está na hora de se arrumar para a escola. Tem funcionado. Maravilha, né? Então, assim, Perfeito. fazer esse quadrinho, eles adoram fazer cheque, né? Check. Então, assim, a Adoram. rotina da manhã é corrida, não quer parar, então faz um quadrinho de rotina da manhã, né? Até chegar na rotina do dia. Então, dependendo da idade, eles vão absorver uma demanda ou outra. Então, né, cuidado para não sobrecarregar, mas fazer esse quadrinho ajuda muito a partir dos 4 anos. Antes disso, é muito a verbalização, o direcionamento, redirecionamento, né, de trazer agora isso, por isso que a gente fala, né, desde a gestação é importante conversar com a criança, né, com o bebezinho, e depois, olha, agora eu vou trocar a sua fralda, isso vai dando segurança, e sempre depois de uma atividade, é importante ter a transição daquela atividade. Então, ó, estava brincando e tem que trocar o pijama para dormir, por exemplo. Essa é a rotina, né? Então, depois dessa brincadeira, é importante ter um momento de transição. Então, ele estava lá, pulando no sofá, nananã, e de repente, ó, deu o alarme. É hora de fazer isso. Por mais que o alarme ajude a
realmente, mas às vezes a criança precisa retomar, ela precisa numa atividade de contração, que a gente fala, né, na antroposofia, a expansão e a contração, a expansão e a contração. Então, contrair, então agora nós vamos brincar, mas disso, sei lá, de uma massinha, sei lá o quê, para depois ir para outra atividade. Então, a criança que tem adaptabilidade mais lenta, que isso é uma característica temperamental, né, não é um rótulo, é uma característica, a gente pode ser beneficiado, eles podem ser beneficiados por conta disso, tá? Então, gente, tá muito gostoso esse papo, mas eu tô vendo aqui o horário que a gente, né, tá terminando, mas, gente, me contem um pouquinho aí o que acharam, contem aqui pra gente, depois eu vou postar lá no Instagram, e coloquem também no Instagram, né, qual foi o seu maior insight, o que ficou vivo. Perfeito, acolhedor, que bom, Pamela. Estamos juntos, né? Essa troca, como a Kel falou, como se trata de dores, né? Dores físicas, dores emocionais. Gente, que dor que é gostosa, só um masoquista, sadomasoquista, entendeu? Né? Na normalidade, não é gostosinho tratar com a dor, né? Mas a transformação que se tem depois. Quantas de vocês, né, ou se passaram pelo parto, ou por alguma situação difícil, né, depois trazer, e, gente, eu venci, eu superei, eu consegui, né, olha, nem foi tão dolorida assim, né, então a Joyce, a gente precisa ouvir isso sempre, uma delícia ouvir profissionais tão especiais, daqui a pouco é você, Rê, que está aqui nessa troca maravilhosa, momento maravilhoso de muito aprendizado e acolhimento, amei. Ai, maravilha, esse era nosso objetivo, né, Kel? E aí, então, finalizando, né, esse encontro, eu quero convidar, então, todos, como eu já disse, né, para a aula 3 de amanhã, que a gente vai abrir as vagas, então, para a próxima turma do programa em grupo, Educação para um Sono Reparador, que a querida Raquel vai trazer um bônus aí para a gente, tá? Então, além de ajudar, né, a estruturar o sono, entender base de sono, o que eu posso fazer, né, para ajudar a minha criança para construir hábitos saudáveis ou até mesmo para resolver problemas já instalados de sono, né, para a criança e para a família, a Kel vai trazer um bônus sobre as questões de dores físicas e emocionais, né? E também, né, quero agradecer e trazer para vocês a oportunidade que a Kel também, então, comentou de estar abrindo as vagas para o curso dela, que eu entendo ser um braço aí do nosso trabalho com o sono, que é o Transforme a Dor, né, Rê? Isso, porque o que acontece, né, é como você falou, e até a Pamela pôs aqui, né, que falo mesmo isso, crescer dói demais, toda transformação dói, toda mudança dói. Só que se a gente olhar que essa dor, não tô falando de nível, porque pode às vezes para uma pessoa doer muito, para outra pessoa doer pouco, mas e se a gente olhasse para essa dor como parte de um processo, como um esforço para um degrau a mais na nossa evolução, na nossa cura pessoal? Então, é essa a base do transformador. Você aprender a lidar com essa dor e não que você vai tirar ela da jogada, porque ninguém pode viver sem dor. Isso é inerente do ser humano, a gente tem dor, né? Físicas, emocionais, a gente passa por questões. Mas e se você começar a olhar para essa dor, não invalidar mais ela e tiver recursos para lidar com ela? Recursos no corpo, recursos na mente e poder passar de uma forma melhor por um processo, né? Então, se for física essa dor, que recursos eu posso utilizar para melhorar? Se for emocional, o que eu posso entender para passar por ela? Então, é esse o objetivo que eu pus no Transformador, é a gente entender a dor como um meio e não como um problema mais. E começar a mudar aqui na nossa cabeça. E isso faz muita diferença, porque diminuem as dores crônicas, diminui a reincidência dos problemas e das pioras cada vez mais dos sintomas. Então, quem tiver dúvidas, quiser me chamar depois, estou à disposição aqui para trazer mais informações para vocês também. Maravilha, e complemento que melhora muito o sono das crianças também, né? Porque quando a gente se olha,
né, a gente vai trabalhar toda essa questão. Então, assim, é um casamento muito perfeito, realmente, o nosso trabalho, Kel. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, então, agora está lá correndo com as crianças e eu também, então a gente se divide aí também, né? E estamos todas juntas, somos mães, somos mulheres, e quanto mais juntas, né, mais fortalecidas, a gente se soma, né? Então, agradeço muito a presença de todas vocês, tá? E agora eu queria ver se vocês conseguem abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto, né, desse momento especial, desse encontro. Vamos ver? Rapidamente? Oi, Pamela, que prazer te ver. Paula. Ah, encontro maravilhoso. Obrigada, Ana e Raquel, por esse encontro. Ai, que coisa linda. Ai, agora é uma delícia, gente. Ai, ó, me senti até importante agora. Você viu que delícia? Paula, Maísa, querem abrir? Tá confortável aí para abrir? Vamos ver. Eu sei que a Paula, acho que a Paula está no trabalho, não consegue. Maravilha, mas seu nominho está aqui, então essa energia vai chegar para você também. Maísa tá fazendo o bebê dormir. Tá perdoada. A Maísa. Tá perdoada também. Maravilha, Maísa, que bom, horário da sonequinha. Gente, então vamos dar um sorriso bem bonito de quem está começando esse processo de se livrar do peso da culpa materna. Então vamos lá, vamos fazer uma posição bem bonita aqui. 1, 2, 3 e... Tirei várias. Ai, que maravilha, gente. Mais uma vez, gratidão pela presença, pela interação de vocês. Isso enriquece, né, Kel? Isso ajuda a gente trazer essa energia do dia a dia, né? Do que vocês estão passando agora. E tenho certeza que vocês vão ser muito beneficiadas por entrarem nesse programa em grupo de sono reparador e no Transformador também. A gente vai ter novidades em breve, então acompanhe nosso Instagram, né? O @AnaGroninger. Eu vou postar lá se for difícil de achar. E a Kel, como que é, Kel? É raquelpascoa.terapeuta. Páscoa com QU, né? Eu. Isso. Perfeito. Gente, um grande beijo, queridas. Até a próxima.